E aí, pessoal, hoje nós vamos falar sobre os múltiplos que você necessita conhecer para fazer sua análise das empresas. Ou seja, o que você precisa saber para estudar uma empresa através de múltiplos. Vamos falar dos múltiplos de forma geral. Primeiro, os múltiplos vão ser classificados em 5 tipos. Os indicadores de solvência de curto prazo, ou liquidez, que vai falar a gestão no curto prazo. Isso é muito bom para épocas de pandemia, para ver crises, como que a empresa seguraria as pontas nessas horas. Os indicadores de solvência de longo prazo ou alavancagem financeira, que vai falar a gerência geral da empresa, como é que os recursos de forma geral estão balanceados entre as dívidas de longo prazo e as alavancagens da empresa. Os indicadores de gestão de ativo ou giro, né? Isso daí vai falar como que as características da empresa que geram valor estão sendo renovadas, que vão ser estoques, vão ser ativos gerais, nessa forma. Os indicadores de lucratividade e rentabilidade. A maioria das pessoas já trabalham com esse, né? Que é margem líquida, ROA, ROI, ROIC, mas daí a gente vai falar algumas características particulares deles. E os indicadores de valor de mercado, ou seja, depois que você sabe como que estão as dívidas e gerência das dívidas no curto e longo prazo, como que são a gestão dos ativos e as rentabilidades e lucratividade, depois você vai ver se a empresa está barata ou cara, né? Primeiramente, vamos trabalhar com os múltiplos de liquidez de curto prazo, que são índice de liquidez corrente, imediata e índice de caixa. Aqui vai ficando cada vez mais severo, mais restrito as condições que você vai colocando. Índice de liquidez corrente, você pega os ativos circulantes sobre passivos circulantes. Daí aqui você já considera que a empresa não vai vender nada no próximo ano, vê se ela tem, e aqui se ela se mantém só com o caixa dela. Ou seja, se ela fechar as portas no próximo ano, se ela se mantém só com o dinheiro que ela tem em caixa ou investimentos. O próximo são os indicadores de solvência de longo prazo ou de alavancagem financeira. Isso daqui nós vamos ver como que está o comportamento geral das dívidas. Índice de endividamento total, que vai ver a relação, a proporção de ativos e passivos que a empresa vai ter. O índice de dívida sobre capital próprio, ou seja, vai ver se a dívida que ela está gerando é maior do que o que ela está gerando de valor para a empresa. E a dívida líquida sobre o EBITDA. Aqui é o valor contábil. Aqui é o valor que ela gera anualmente, né, de lucro operacional. Então você vai tirar a dívida líquida dividido pelo EBITDA, que é o lucro operacional da empresa. Daí você depois vai vir com o multiplicador de patrimônio líquido para ver se sua receita está vindo maioria de outras características ou de uma alavancagem financeira. Se vai ser, por exemplo, margem líquida que vai estar boa, se vai ser giro de ativo que vai estar bom, ou se ela está alavancando financeiramente para ter esses recursos. Índice de cobertura de juros. Isso daqui vai mostrar se a empresa consegue, a partir do que ela está gerando de resultado, pagar com conforto os juros dos empréstimos. Essas dívidas líquidas que ela está falando aqui, dívida total. Ou seja, ela vai ter que pagar os juros dessa empresa, dessa dívida dela. Múltiplos de gestão, lucratividade e rentabilidade. Primeiro nós vamos começar falando dos índices de gestão de ativo e giro. Esses giros aqui vai mostrar como que a empresa está se renovando, como que ela está gerenciando essas características dela, como estoque, conta a receber e ativo total. Ou seja, como que ela faz rotatividade disso. Esses valores, se a empresa estiver toda saudável, com características boas de dívidas, rentabilidades e margens boas, e esses valores aqui forem os mais altos possíveis, são melhores. Porque isso daqui vai falar que ela rotativiza os estoques, tudo dela está sendo bem gerenciada. A intensidade de capital vai ser a análise de quanto que ela precisa de ativo fixo para gerar as vendas. Ou seja, se ela precisar de menos ativo fixo para gerar a venda, é melhor também, né? Aí, se a gente considerar agora indicadores de lucratividade e rentabilidade, nós vamos ter a margem EBITDA e a margem líquida, sendo que a margem EBITDA ela sofre menos variação do que a margem líquida, porque a margem líquida é o resultado final.
das demonstrações. E a margem EBITDA, ela vai ser simplesmente o lucro operacional. Aqui ela não está considerando pagamento de financiamento e esse tipo de dívidas. A margem líquida já considera isso. Ou seja, um você considera a parte só operacional e outro você considera a empresa como um todo. O retorno sobre o ativo. O retorno sobre o ativo está muito relacionado com o ROI também, porque a diferença desses dois aqui vão dar o grau de alavancagem da empresa. Se eles tiverem uma distância muito grande, significa que a empresa está pegando mais retorno por causa de alavancagem financeira. O retorno sobre ativo muito alto significa que ele está precisando de menos ativo para ter mais receita, mais lucro. E o ROI muito alto significa também que ele precisa de menos dinheiro da empresa para gerar mais lucro. Ela tem uma rentabilidade alta. O retorno sobre investimento ele vai complementar esses dois, pois ele vai considerar o retorno sobre o capital de terceiro também, as dívidas que elas foram atribuídas com credores. Então, esses três aqui eles vão estar complementando, da mesma forma que a margem EBITDA e a margem líquida vão estar se complementando. Os indicadores de valor de mercado. Depois que você observou tudo da gerência, todas as características de dívida da empresa, pagamento de longo, curto prazo, você já tem uma ideia se aquela empresa tem um certo risco aceitável ou não. Aí você vai ver o quanto que essa empresa está sendo valorizada no mercado e se você vai estar disposto a pagar aquele excesso ou assumir um risco maior pagando menos por ela. Normalmente esses valores aqui só vão representar o que as pessoas veem da empresa. E isso daqui vai ser um padrão para você ou aceitar o preço mais caro ou escolher, através do risco que você já viu na empresa, um valor mais barato para tentar ter uma rentabilidade maior. O primeiro é o que é mais usado, né? Preço sobre lucro. Isso daqui simplesmente você pega o preço por ação sobre o lucro de ação. Ela vai falar em média quantos anos você retornaria esse capital se o lucro fosse dividido para todas as pessoas da empresa. Isso normalmente não é acontecido, né? Ela vai pegar um pouco para caixa também, reter um pouco de caixa. Daí vai estar relacionado com o dividend payout. O PEG é a mesma coisa do PL, só que ele é ajustado pelo crescimento da empresa. Talvez o PL de uma empresa ela pode ser muito alto. Daí o PEG ele vai dividir pelo crescimento da empresa nos próximos anos. Então ele vai fazer é como se fosse uma média desse crescimento aí. Então ele vai dar tirar a tendência do PL dele. O indicador de valor de mercado sobre o valor contábil. Isso aqui é muito interessante, porque ele vai te dar uma consideração se as pessoas estão pagando menos ou mais do que a empresa vale no valor contábil dela. Então isso daí é interessante para você ter uma noção sobre o ativo total da empresa. Essa parte do PL aqui, ele está falando sobre o lucro. O lucro dela é o que ela está gerando. Esse valor aqui é o que ela já gerou em todos os anos passados, seria o acumulado de tudo que ela tem da história dela. Então é interessante, né? Os dois são um pouco complementares. O múltiplo de valor da empresa é outra coisa que é fantástica, porque diferentemente desses anteriores, ele vai considerar o EBITDA da empresa. Ou seja, aqui nós estamos pegando o preço sobre o lucro da empresa. Aqui ele vai pegar o valor da empresa dividido pelo EBITDA. Então o EBITDA sofre menos variações financeiras do que o lucro. Então você pegaria uma consideração aí do valor da empresa pelo que ela produz, desconsiderando as dívidas financeiras dela. Isso daí é uma coisa bem interessante, né? Seria uma perspectiva se a empresa não tivesse dívidas, né? Não tem o preço sobre o lucro por ação? Aqui vai ter o preço sobre a receita geral por ação. Ou seja, as pessoas estão pagando menos sobre o que ela vendeu ou se as pessoas estão pagando a mais sobre o que ela produziu no geral. Então cada um desses aí vão ter uma característica particular que vão se complementar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei fazer um vídeo mais curto aí. Curtam a página, né, para dar uma força pra gente, tanto do YouTube quanto do Instagram. Investimentos Saudáveis. Valeu!